Olá, apaixonados do Tubeflix. Sejam bem-vindos. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. A história de hoje já vai começar. A sala estava em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio denso, carregado de expectativas, de promessas feitas por outros em nome de Helena. Sua mãe estava sentada no canto da mesa, os dedos finos apertando a barra do avental, enquanto seu pai permanecia imóvel, o olhar fixo na madeira gasta do chão. Do outro lado da mesa, Joaquim sorria. Um sorriso controlado, sem pressa, como se já soubesse que era o vencedor daquela guerra invisível. O casamento será daqui a 3 dias, disse ele, a voz grave preenchendo cada canto da casa. Sua família terá tudo o que precisar. Helena engoliu em seco. Não conseguia responder. Cada fibra do seu corpo rejeitava aquela ideia, mas o peso da decisão não era apenas dela. O olhar suplicante de sua mãe, a expressão exausta de seu pai, tudo a pressionava para aceitar. A palavra morreu em sua garganta. Joaquim inclinou-se levemente, os olhos escuros fixando-se nos dela. Não há nada a temer, disse ele, com falsa doçura. Eu lhe darei uma vida que nunca imaginou. Ela queria gritar. Queria perguntar se ele sequer sabia quem ela era, o que sonhava, o que desejava. Mas as palavras pareciam presas em uma teia invisível. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena encarou o teto de madeira escura. O vento frio da noite entrava pela janela mal vedada, arrepiando sua pele. O medo e a revolta pulsavam dentro dela. Se aceitasse, estaria condenada. Se fugisse, condenaria sua família. O que era mais cruel? Seu coração batia descompassado, como se soubesse que aquela seria a última noite em que ela ainda poderia chamar sua vida de sua. E então, no silêncio absoluto da madrugada, ela começou a chorar. Foi quando uma decisão foi tomada. A manhã chegou trazendo um céu pálido e silencioso, como se o próprio dia hesitasse em nascer. Helena já estava acordada quando os primeiros raios de sol tocaram as janelas da casa. Ela não dormira. Não podia se dar ao luxo de fechar os olhos. Cada batida de seu coração era uma contagem regressiva para o momento exato em que ela colocaria seu plano em prática. Ela não podia simplesmente desaparecer. Isso levantaria suspeitas. Joaquim era um homem astuto, controlador. Se ela fugisse sem deixar rastros, ele caçaria cada sombra, seguiria cada pegada. Não. Ela precisava ser mais inteligente que ele. Na mesa do café da manhã, manteve-se em silêncio. Sua mãe servia o pão de milho e o café preto, os olhos ainda cansados das noites de preocupação. Joaquim chegou minutos depois, como sempre pontual, vestindo um terno impecável que parecia destoar da modesta casa. Ele a observou enquanto levava a xícara à boca. Está estranhamente quieta hoje, comentou ele, inclinando-se para mais perto. Ela detestava que ele encostasse as mãos nela. Helena forçou um sorriso. Acho que estou apenas nervosa. O casamento é muita coisa para processar. Ele sorriu. Achou que fosse medo. Medo dele. Ele gostava disso. Ela jogaria com essa carta. Talvez uma caminhada me faça bem. O ar fresco, limpar a mente. Joaquim deu um meio sorriso, como se divertisse com a insegurança dela. É claro. Mas vá acompanhada de um de meus homens. Não quero que nada aconteça à minha futura esposa. Helena assentiu. Esperava por isso. Ela saiu logo depois, com um dos capangas de Joaquim seguindo a poucos passos atrás. Ele era um homem forte, de feições duras, acostumado a seguir ordens. Ela se sentia uma prisioneira. Ela andou sem pressa, fingindo se distrair com os campos abertos e a brisa suave. Chegou ao lago e ajoelhou-se à beira da água, fingindo lavar as mãos. O capanga ficou a uma distância segura, observando-a. Foi então que ela fez seu primeiro movimento. Você acredita em presságios? Perguntou, sua voz flutuando no ar como um feitiço. O homem franziu a testa. O quê? Ela olhou para ele,
os olhos brilhando como os de uma bruxa prestes a lançar uma maldição. Dizem que mulheres que veem seu próprio reflexo partido na água estão condenadas a um destino cruel. O homem hesitou. Era apenas um segundo. Mas era tudo o que ela precisava. Com um movimento rápido, Helena pegou uma pedra grande e a jogou na água com força. O impacto fez um estouro alto, e a água subiu, respingando no rosto do capanga. Num instante, Helena já estava correndo. Ele gritou atrás dela, mas ela já sabia exatamente para onde ir. Havia passado sua infância correndo por aqueles campos, escondendo-se atrás das árvores, subindo morros com pés descalços. Ele não. Ela desviava de galhos, atravessava riachos, cortava caminho por entre as pedras. Seu vestido ficou preso em espinhos, rasgando o tecido, mas ela não parou. O som dos passos do homem atrás dela ficava cada vez mais distante. Então, ela ouviu outro som. Cavalos. Seu sangue gelou. Joaquim. Ele devia ter percebido a ausência de seu homem e agora vinha atrás dela. Helena mudou de direção, sentindo o coração martelar contra as costelas. A trilha se estreitava, e o único caminho à frente levava à borda da cachoeira. O rugido da água ficou mais alto. O som do abismo. Atrás dela, os cascos dos cavalos batiam contra o solo. Joaquim a viu primeiro. Helena. Sua voz rasgou o ar como um trovão. Ele saltou do cavalo. Ela estava a poucos centímetros da queda. O vento frio da altura beijava seu rosto, brincando com seus cabelos. Joaquim parou alguns passos atrás. Não faça isso, ele ordenou, sua voz carregada de fúria e algo que parecia pavor. Mas Helena não era dele. Nunca fora. Ela olhou para trás uma última vez, absorvendo a imagem de Joaquim petrificado, incapaz de agir. E então saltou. A queda foi um instante infinito. O vento arrancou o ar de seus pulmões, e a água veio como uma parede de gelo, engolindo-a inteira. O mundo ficou escuro. O impacto foi brutal. A água gelada rasgou o ar dos pulmões de Helena antes que ela pudesse lutar contra a escuridão. O mundo girou em torno dela, correntes invisíveis puxando-a para baixo, afundando-a em um vórtice de desespero e silêncio. Seus braços se debatiam, suas pernas chutavam a correnteza, mas a cachoeira era um monstro insaciável. A superfície estava longe. Muito longe. O gelo da água queimava seus músculos, suas roupas pesavam como correntes, e a exaustão cravava suas garras em seu corpo. Seu peito ardia, implorando por ar. Ela ia morrer. Mas então... Mãos. Mãos fortes, firmes, agarrando seus braços, puxando-a para cima. A consciência de Helena oscilava entre a realidade e o torpor, mas ela sentiu o calor daqueles dedos, a força de um corpo que lutava contra a correnteza por ela. O mundo voltou em borrões quando seu rosto rompeu a superfície. O ar entrou em seus pulmões de forma cortante, dolorosa, mas era vida. Ela tossiu, arfou, e aquelas mãos não a soltaram. Apenas quando sentiram terra firme sob os pés, seu salvador a ergueu nos braços e caminhou para longe do rio. Helena piscou, tentando focar a visão. Seus olhos captaram um rosto parcialmente coberto pela sombra da noite, iluminado apenas pela lua entre as árvores. Um homem. Ele a carregou como se ela não pesasse nada, seu corpo forte sustentando o dela sem esforço. A barba curta sombreava sua mandíbula, e seus olhos, profundos e atentos, a examinaram com uma seriedade silenciosa. Helena tentou falar, mas os lábios não se moveram. Estava fraca demais. O homem não disse uma palavra. Atravessaram a floresta, e, a cada passo, o calor de seu corpo contra o dela parecia afastar o frio da água que ainda escorria de suas roupas encharcadas. Minutos depois, a cabana apareceu. Pequena, feita de madeira envelhecida, escondida entre as árvores como um segredo que o mundo havia esquecido. O homem abriu a porta com um empurrão firme, carregou Helena para dentro e a deitou cuidadosamente sobre uma cama simples, coberta com mantas de linho gasto. Ela tentou sentar-se, mas o corpo não respondeu.
Ele se afastou por um instante e retornou com um pano seco, passando-o sobre seu rosto com delicadeza inesperada. Quem é você? Helena sussurrou, sua voz rouca pelo esforço. Ele a observou por um longo momento antes de finalmente responder. Gabriel. A voz dele era grave, cortante como lâmina, mas sem pressa, sem urgência. Helena engoliu em seco. Você me salvou. Os olhos de Gabriel brilharam por um instante antes de ele se levantar, sem responder. Ela ainda estava viva. O amanhecer trouxe a luz suave do sol filtrando-se pelas frestas da janela. Helena piscou algumas vezes, o corpo ainda dolorido, mas a mente mais lúcida. Por um instante, pensou que tudo tivesse sido um sonho. A queda, a água engolindo seu corpo, o homem misterioso que a salvara. Mas então, seus olhos percorreram o ambiente e perceberam a realidade. A cabana era pequena, mas organizada. Paredes de madeira rústica, móveis feitos à mão, uma lareira de pedras ao fundo, onde um fogo baixo ainda crepitava, aquecendo o ambiente. O cheiro de terra, lenha e café recém-passado pairava no ar. E então, ela ouviu. Gabriel estava do lado de fora, de costas para ela, cortando lenha. A camisa de linho fina grudava nas costas largas conforme ele erguia o machado e o descia com precisão. Seus movimentos eram firmes, naturais, como se fossem parte dele. Helena não conseguia desviar os olhos. Ele terminou o serviço, pegou os troncos cortados e entrou na cabana sem perceber que ela o observava. Quando seus olhares se cruzaram, Gabriel parou por um instante, mas logo seguiu para a lareira, colocando a lenha nova para alimentar o fogo. Está se sentindo melhor? Sua voz era baixa, mas firme. Helena assentiu, ajeitando-se na cama. Sim, obrigada. Gabriel apenas acenou com a cabeça. Ela o observou enquanto ele pegava uma panela de ferro e despejava um líquido quente dentro de uma caneca. Seus movimentos eram tranquilos, seguros, sem hesitação. Quando terminou, caminhou até ela e estendeu a caneca. Beba. Vai aquecer seu corpo. Helena aceitou, sentindo o calor reconfortante se espalhar por seus dedos frios. Levou a caneca à boca e tomou um gole. Era um chá de ervas, forte, com um sabor levemente amargo, mas que desceu aquecendo sua garganta. Ela continuou observando-o enquanto ele movia-se pela cabana. Ele não parava. Depois de cuidar da lenha e preparar o chá, passou a organizar algumas coisas, verificar ferramentas e arrumar mantimentos. Tudo ali era obra dele. As tábuas bem cortadas, os móveis rústicos mais firmes, até mesmo as portas e janelas tinham sido moldadas por suas mãos. Você vive sozinho aqui? Helena perguntou, quebrando o silêncio. Gabriel ergueu os olhos, pensativo, e então assentiu. Há muito tempo. E você, faz tudo sozinho? Ele deu de ombros, pegando uma faca e começando a descascar uma maçã com precisão. Quem mais faria? Ela não soube responder. Ele não tinha ninguém. Nenhum criado, nenhum servo, ninguém para cuidar da casa ou preparar suas refeições. Fazia tudo com as próprias mãos, sem reclamar, sem se vangloriar. Ele não precisava de luxo, nem de títulos, nem de nada além do que já possuía. E, por alguma razão, Helena sentiu um nó na garganta. Gabriel não era um homem de muitas palavras. Mas cada gesto dele dizia mais do que qualquer discurso poderia expressar. E isso a fazia querer conhecê-lo ainda mais. A noite caiu lenta sobre a floresta, trazendo o som suave dos grilos e o farfalhar das árvores embaladas pelo vento. Dentro da cabana, a única fonte de luz vinha da lareira, cujas chamas dançavam em reflexos dourados sobre as paredes de madeira. Helena estava sentada perto do fogo, enrolada em um cobertor, sentindo o calor acolher seu corpo. Gabriel estava do outro lado da sala, afiado uma lâmina com gestos precisos e automáticos, como se fizesse aquilo há anos. Ela não conseguia tirar os olhos dele. Era um homem tão diferente de tudo o que conhecera. Simples, reservado, mas cheio de uma força silenciosa que não precisava ser anunciada.
Gabriel não fazia promessas vazias, não impunha sua presença. Ele apenas existia, e isso bastava para preencher cada espaço ao redor. Helena nunca se sentirá assim antes. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas aquela noite parecia diferente. Ela queria falar. Eu nunca contei quem eu sou, disse ela, com a voz baixa. Gabriel parou o que fazia, ergueu os olhos para ela e esperou. Ela respirou fundo. Meu nome é Helena Vaz. Eu estava prometida em casamento a um homem chamado Joaquim. Ele é rico, poderoso e cruel. Seu coração apertou. Minha família estava desesperada. Minha casa sempre foi cheia de privações. Meu pai viu esse casamento como uma salvação, e minha mãe, bem, ela acreditava que eu acabaria me acostumando. Gabriel não disse nada. Apenas a observava, atento. Mas eu nunca quis isso. Eu nunca quis ser tratada como uma moeda de troca. Eu nunca quis pertencer a ninguém. Aquelas palavras pareciam ganhar peso à medida que saíam de seus lábios. Por tanto tempo, ela sufocara seus próprios sentimentos. Agora, ali, naquela cabana no meio do nada, sentia que finalmente podia ser verdadeira. Então eu fugi. Enganei Joaquim, fiz um plano para escapar, mas ele veio atrás de mim. Quando vi que não havia mais para onde correr, Helena sentiu um arrepio ao lembrar-se do momento, eu pulei. Aquele nome, Joaquim, parecia trazer uma sombra para o rosto de Gabriel. Mas ele não disse nada. O silêncio se instalou por um momento. Então, ele pegou um pedaço de lenha e o colocou na lareira, sem pressa, como se digerisse cada palavra dela. Você teria preferido morrer a ser dele? Ele finalmente perguntou, sua voz grave cortando o silêncio. Helena piscou, surpresa pela pergunta direta. Ela pensou por um momento. E então assentiu. Sim. Gabriel desviou o olhar por um instante. Havia algo indecifrável em sua expressão, algo que ela não conseguia ler. Eu entendo, ele disse, por fim. E, de alguma forma, Helena soube que ele realmente entendia. Os olhos dela permaneceram fixos nele. Sentiu seu peito se apertar de uma forma estranha, desconhecida. Ela não sabia explicar o que era, mas o nome desse sentimento já estava gravado dentro dela. Ela estava apaixonada. Era loucura. Mas, de alguma forma, era a única coisa que fazia sentido. E quando Gabriel voltou a erguer o olhar para ela, quando a luz da lareira brilhou em seus olhos profundos e misteriosos, Helena soube que esse amor já estava marcado dentro dela de uma forma que nem mesmo o destino poderia apagar. A chuva começou a cair no meio da noite, batendo suavemente contra o telhado da cabana, preenchendo o silêncio com um som rítmico e hipnotizante. Helena ainda estava sentada perto do fogo, mas agora seus pensamentos eram um turbilhão. Seu coração pulsava em seu peito, e a presença de Gabriel, a poucos metros de distância, parecia preenchê-la de um calor que não tinha nada a ver com a lareira. Ele estava encostado na mesa de madeira, olhando para ela de um jeito que fazia seu corpo inteiro arder. Seus olhos eram intensos, penetrantes, como se pudessem enxergar até as partes mais secretas dela. Helena respirou fundo. Você sempre viveu aqui? Sua voz soou suave, quase um sussurro. Gabriel desviou o olhar por um momento antes de responder. Desde que me entendo por gente. Ela percebeu que ele nunca falava muito sobre si mesmo. Como se carregasse um segredo que o consumia por dentro. Mas, naquela noite, algo entre eles havia mudado. Helena se levantou devagar, sentindo a madeira fria sob os pés descalços. A cada passo que dava em direção a ele, sentia o coração bater mais forte. E quando parou a poucos centímetros, pôde sentir o calor do corpo dele irradiando contra sua pele. Gabriel não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel, observando-a. Helena ergueu uma das mãos e tocou seu rosto. A aspereza da barba contra seus dedos a fez arrepiar. Ele fechou os olhos por um breve instante, como se aquele toque o atravessasse de uma forma que ele não pudesse controlar. Você me salvou, Gabriel. Sua voz era quase um sussurro.
Ele abriu os olhos e, naquele instante, ela viu tudo o que ele tentava esconder. O desejo contido, o medo, a intensidade. Você não sabe quem eu sou, Helena, ele murmurou, a voz rouca. Ela sorriu levemente. Sei exatamente quem você é. E então, ela se ergueu na ponta dos pés e encostou seus lábios nos dele. Foi um beijo suave no início, tímido, exploratório. Mas então Gabriel segurou sua cintura e puxou-a para mais perto, e o mundo inteiro desapareceu. O beijo se tornou mais profundo, mais urgente. Suas mãos traçaram o contorno do rosto dela, desceram por seus braços, apertaram sua cintura com uma força gentil, mas cheia de necessidade. Helena sentiu o fogo se acender dentro dela, um desejo que nunca havia conhecido antes. Ele a ergueu nos braços e a levou para a cama, sem nunca interromper o beijo. Na penumbra da cabana, sob o som da chuva e o brilho do fogo na lareira, eles se entregaram um ao outro. Cada toque, cada carícia, cada suspiro era um novo despertar. Gabriel explorou seu corpo com uma paciência infinita, como se memorizasse cada curva, cada arrepio, cada batida do seu coração. Ele foi delicado, gentil, mas também intenso, como se estivesse segurando algo precioso demais para ser apressado. Helena se entregou sem medo. Naquele momento, soube que nunca poderia pertencer a mais ninguém. Seu corpo, sua alma, seu coração, tudo agora era dele. Quando finalmente se uniram, foi como se duas metades há muito tempo separadas finalmente se encaixassem. O prazer era avassalador, mas havia mais do que isso. Havia entrega. Havia amor. E quando tudo terminou, eles permaneceram ali, juntos, entrelaçados, ouvindo apenas o som de suas respirações misturadas. O silêncio entre eles durou um longo tempo. Mas então, Gabriel falou. Preciso te contar algo. Helena ergueu o rosto para olhar para ele. O brilho das chamas refletia em seus olhos, tornando-os ainda mais intensos. O quê? Gabriel respirou fundo antes de soltar as palavras que pareciam pesar dentro dele. Joaquim, o homem que quase arruinou sua vida. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que tem ele? O maxilar de Gabriel se contraiu. Ele é meu pai. O coração de Helena parou por um instante. O quê? Ele desviou o olhar, como se as sombras da memória fossem dolorosas demais para encarar. Minha mãe era uma mulher simples. Uma empregada. Ele a usou, a abandonou, e nunca me reconheceu. Helena sentiu um aperto no peito. Gabriel. Ele soltou uma risada amarga. Passei minha vida fugindo da sombra dele. Tentando ser o oposto do que ele era. Mas parece que, no fim, o destino sempre encontra um jeito de nos puxar de volta. Ela segurou seu rosto, forçando-o a olhar para ela. Você não é ele. Os olhos dele estavam cheios de tormenta. E se eu for? Helena balançou a cabeça. Você é o homem que me salvou. O homem que me deu um lar quando eu não tinha para onde ir. O homem que me amou com todo o coração. Isso é o que importa. Gabriel a olhou por um longo tempo antes de finalmente soltá-la e desviar o olhar. Mas, no fundo, ela sabia que aquelas palavras tinham sido a verdade mais profunda que ele já ouvirá. E, naquela noite, Helena decidiu que nada, nem mesmo o destino, os separaria. A manhã amanheceu fria e silenciosa, mas dentro da cabana, Helena sentia um calor confortável. O corpo de Gabriel ainda envolvia o dela, como se ele pudesse protegê-la até mesmo em seus sonhos. Mas aquele momento de paz não duraria. O estalo de um galho do lado de fora da cabana fez Gabriel abrir os olhos instantaneamente. Seu corpo ficou rígido, e Helena percebeu a tensão em seu rosto. O que foi? Ela sussurrou, sentindo o coração acelerar. Gabriel não respondeu. Apenas deslizou para fora da cama com a precisão de um predador. Ele pegou uma faca que sempre deixava ao alcance e caminhou até a janela. Então, ele viu. Cavaleiros. 3, talvez 4. Todos vestidos com roupas escuras.
E no meio deles, montado em um imponente cavalo negro, estava ele. Joaquim. O sangue de Gabriel ferveu. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ele nos encontrou, murmurou. Helena sentiu o corpo gelar. Seu maior pesadelo estava ali. Joaquim viera buscá-la, e ela sabia o que isso significava. Gabriel se virou para ela. Fique aqui. Não saia por nada. Não. Helena agarrou seu braço. Eu não posso deixá-lo enfrentar isso sozinho. Os olhos dele estavam selvagens, protetores. Eu nunca vou deixar ele te levar. E então, sem mais nada dizer, Gabriel abriu a porta e saiu. O confronto. Joaquim desmontou do cavalo, seus olhos frios analisando Gabriel como se ele fosse um inseto insignificante. Então é aqui que você estava se escondendo, Helena, disse, sua voz carregada de desprezo. Gabriel deu um passo à frente, ficando entre Joaquim e a cabana. Ela não vai com você. O sorriso de Joaquim foi lento, venenoso. E quem vai impedir? Você? Gabriel cerrou os punhos. Odiava aquele homem com cada fibra de seu ser. Não apenas por Helena, mas por tudo o que ele representava. Por sua mãe, por sua infância roubada, pelo abandono que carregara por toda a vida. Você destruiu a vida de muitas pessoas, Joaquim, disse Gabriel, sua voz carregada de fúria contida. Mas não vai destruir a dela. Joaquim riu. Ah, então é isso. O bastardo rejeitado quer bancar o herói? Que comovente. Os homens de Joaquim começaram a se mover, cercando Gabriel. Você nunca foi nada além de um erro, continuou Joaquim, dando um passo à frente. Sua mãe era uma tola. E você deveria ter morrido junto com ela. Aquilo foi a gota d'água. Gabriel avançou como um raio, atingindo Joaquim com um soco poderoso no rosto. O impacto foi brutal. Joaquim cambaleou para trás, atordoado. Mas os homens dele reagiram rápido. Um deles sacou uma faca e avançou contra Gabriel. Desviou do golpe, segurou o braço do agressor e o torceu com força, fazendo a lâmina cair. Com um movimento rápido, chutou o homem no peito, derrubando-o na lama. Outro atacou, mas Gabriel se abaixou no último segundo e desferiu um soco certeiro no estômago do adversário. O homem caiu de joelhos, ofegante. Quando Gabriel ergueu o olhar, Joaquim já estava de pé, o ódio estampado em seu rosto. Você pensa que pode me derrotar, garoto? Eu posso fazer sua vida um inferno. Gabriel respirou fundo. Seus olhos ardiam de raiva. Você já tentou. E falhou. Joaquim ergueu um revólver. Helena, que assistia tudo pela janela, sentiu o coração parar. Não! Gritou, saindo correndo da cabana. Mas antes que Joaquim pudesse puxar o gatilho, Gabriel se lançou sobre ele. O tiro foi disparado para o alto. Eles rolaram pelo chão, lutando como dois animais selvagens. A raiva acumulada por anos explodiu em cada golpe que Gabriel desferia. Isso é pelo que você fez com minha mãe. Um soco. Isso é pelo que fez comigo. Outro golpe. E isso é pelo que tentou fazer com Helena. O último soco fez Joaquim cair desacordado na lama. Os homens dele, feridos e assustados, olharam para Gabriel e, percebendo que estavam em desvantagem, decidiram fugir, deixando Joaquim caído. Gabriel ficou ali, respirando pesadamente, olhando para o homem que um dia lhe deu a vida, mas nunca lhe deu nada além de dor. E tratava ele como bicho. Helena correu até ele, lágrimas nos olhos. Você está bem? Ele a olhou. E pela primeira vez, sentiu-se livre. Ele puxou Helena para seus braços e a beijou. Um beijo intenso, apaixonado, que selava tudo o que haviam vivido. Um novo começo. Joaquim foi levado pelas autoridades locais. Seu nome já estava envolvido em tantos crimes que sua ruína era inevitável. Gabriel e Helena partiram juntos, longe daquela sombra que tentará separá-los. Construíram um lar, longe das ameaças e do medo.
Helena trocou a prisão de um casamento arranjado por um amor verdadeiro. Gabriel trocou o peso do passado por um futuro ao lado da mulher que o fazia querer ser mais. E quando o sol nasceu na manhã seguinte, os dois estavam juntos, de mãos dadas, prontos para viver a vida que escolheram. Livres. Felizes. E completamente entregues um ao outro. Eles foram embora para uma outra cidade, deixando tudo e todos para trás. Me conta o que acharam dessa história apaixonados do Tubeflix. E não esquece de me dizer de qual cidade você assiste, pois quero mandar um beijo para você. Até a próxima história. Tchau, tchau. Ele estava pronto.